Boa noite a todos, o meu nome é Edson Cândido e é um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. E hoje nós vamos falar sobre a quarta aula, que é a Constituição Geográfica da Terra, expurgos periódicos até o dilúvio de Noé. As transformações geológicas e raciais. Desde o início de sua formação geológica, o globo terrestre tem sofrido inumeráveis transformações que continuam até os nossos dias. No dia 27 de agosto de 1883, a ilha de Krakatoa, em indonésio Krakatau, localizada no estreito de Sunda, entre as ilhas de Sumatra e Java, na Indonésia, desapareceu quando o vulcão de mesmo nome, supostamente extinto, entrou em erupção. É considerada a erupção vulcânica mais violenta que o homem moderno já testemunhou. A sucessão de erupções e explosões durou 22 horas e o saldo foi de mais de 37 mil mortos. Sua explosão atirou pedras a aproximadamente 27 quilômetros de altitude e o som da grande e última explosão foi ouvida a 5.000 quilômetros na ilha de Rodrigues. Porém, vamos falar aqui somente das transformações de vulto que serviram de causa à eliminação de grandes massas da população do globo e tenderam a estabilizar sua atual constituição. A descrição geográfica que vamos fazer é a existente nos tempos narrados do Velho Testamento, da formação da humanidade até o dilúvio chamado de Noé. Deixaremos de lado as transformações havidas durante o tempo em que o globo ainda não estava habitado pelo homem, visto que essas não influenciaram diretamente na sua evolução, mas tomaremos as transformações que ocorreram no planeta quando este ainda era habitado pelos homens dos fins da segunda e o princípio da terceira raça que, conquanto ainda bárbaras, já apresentavam apreciáveis condições de inteligência. O mundo era então muito diferente do que é hoje. No Oriente existiam o grande continente da Lemúria, que se estendia das alturas de Madagascar para leste e sul, cobrindo toda a região onde hoje é ocupada pelo Oceano Índico, até a Austrália, e prosseguindo para leste, cobrindo a atual região da Polinésia. Então é este pedaço aqui, gente, ó. Então, esse pedacinho, acompanhe o ponteiro, tá? Esse pequeno pedacinho aqui seria a ilha de Madagascar, que ainda hoje existe. E aqui nós teríamos o continente australiano. E este pedaço de terra aqui afundou, era conhecido como a Lemúria, o continente lemuriano. Esse afundamento ocorreu há aproximadamente 20 mil anos atrás. Nós não temos registros precisos sobre este acontecimento, porque não foram encontrados registros escritos a respeito dessa época, deste momento. Mas sabe-se que aconteceu através do estudo da geologia local. A Ásia, terminando ao sul pelos Himalaias, estendendo-se a leste, Pacífico adentro, e terminando a oeste em grande mar que subia do sul para o norte até o Oceano Ártico. E no ocidente haviam. Então aqui a gente vê a Ásia como era antigamente. No ocidente a gente vai ver aqui que, por exemplo, nós tínhamos o continente da Atlântida, que se desenvolvia de norte a sul em grande parte da região hoje ocupada pelo continente Atlântico, pelo Oceano Atlântico.
Então, hoje, quem navega nessa região não encontra nada. Mas aqui já houve uma grande ilha, na verdade, um continente, tamanha sua extensão. Porém, afundou também. Depois nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso. Nós temos também aqui as terras na parte superior da América do Norte, que lançavam um braço para leste e outro para oeste, na direção do Pacífico. O continente Hiperbóreo, que hoje já não existe mais, situado na região hoje tomada pelo Oceano Ártico, a partir da Groenlândia para leste, em toda a largura da atual Europa. Então existia o continente Hiperbóreo nesse período. Se nós dermos uma olhada na Lemúria, nós vamos ver que existe um animalzinho chamado lêmure, que hoje a gente só encontra ele na Austrália e em Madagascar, que era justamente a região, essas duas regiões eram ligadas pela Lemúria. Tanto é que o nome Lemures é derivado da palavra lemur, que significa Lemúria. Alguns acreditam que em determinado momento esse continente ele era ligado no norte ao sul da Índia. Mas isso não fica muito claro, porque os animais que hoje existem em Madagascar e na Austrália não se encontram no sul e nenhuma região da Índia. Então talvez essa ligação de fato não tenha ocorrido. Além destes continentes, a tradição religiosa do mundo acusava a existência de um outro continente, chamado Primeiro Continente, Terra Sagrada, Terra dos Deuses, berço do mundo, berço do primeiro Adão e etc. E que realmente era uma referência mística à estrela de Capela, de onde foram desterradas para aqui ondas sucessivas de exilados, espíritos rebeldes expulsos daquele astro por terem se tornado incompatíveis com a sua adiantada civilização espiritual. Esse continente sagrado era o paraíso perdido para onde esses espíritos voltariam após a sua dolorosa peregrinação na Terra. Então, em todas as religiões se fala de um continente perdido, de um paraíso perdido, que faz referência e traz um sentimento de perda para esses povos. Mas a verdade é que isso não faz referência a um local que existiu aqui no nosso mundo, senão que era um local que existia em Capela, de onde vieram de lá para cá inúmeras levas de espíritos que foram, vamos dizer assim, degradados. Eles não tinham condições de continuarem evoluindo lá e precisavam continuar sua evolução num mundo mais atrasado. Então foram encaminhados para cá, para o nosso mundo e para outros mundos compatíveis com o avanço moral daqueles espíritos. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 8. Continuando. Esses continentes eram todos habitados pelos homens da terceira raça, que neles acabara de fazer sua aparição, sucedendo a segunda raça, composta de homens tão próximos dos símios, que com estes se confundiam perfeitamente. Assim estavam eles distribuídos. Na Lemúria havia os Hutas, homens de pele escura, antepassados dos hindus, semi-animalizados. Na Ásia, os mongóis, homens de pele amarelada. E na Atlântida, os atlantes, homens vermelhos, homens da terra, cor de barro, por serem bronzeados na maior parte. Então, houve nesse período um salto na evolução humana, onde a segunda raça passa a ser substituída pela terceira raça, que era muito mais evoluída do que esta. Mas esses povos ainda careciam de ajuda,
e foi decidido no espaço que se encaminhasse para a Terra levas de espíritos de Capela, porque lá, se utilizando dos poderes espirituais que possuíam, tentaram revoltar-se contra as leis divinas, desviando seus irmãos do caminho reto. Espíritos tentadores, chamados também de luciferinos. Esses espíritos que foram trazidos para cá para ajudar no desenvolvimento do nosso planeta e das condições dos que aqui habitavam. Então, essa migração dos espíritos de Capela para cá teve um duplo objetivo. Primeiro, de possibilitar condições dos capelinos desenvolverem-se moralmente e, ao mesmo tempo, permitiria evolução intelectual e moral dos espíritos que aqui estavam no nosso planeta. Esse tipo de comunicação ou de auxílio entre planetas, entre as esferas do universo, são bastante comuns, tá? Essas migrações. Então aqui nós temos, na constelação do Cocheiro, uma estrela mais ao norte e mais brilhante, que é esta aqui, a estrela de Capela, da onde vieram os capelinos. Olhando diretamente para o Sol, para o céu, a estrela de Capela, ela vai estar a oeste das Pleiades, que são conhecidas também como as Três Marias. Vamos lá. Foi assim que o grande continente da Lemúria passava a agasalhar o núcleo mais poderoso de homens da terceira raça. Como já falamos anteriormente, eram homens escuros, robustos, peludos, de braços longos, muito parecidos ainda com os símios, porém já muito afastado desses no que respeita ao uso da inteligência. Porém, este continente afundou-se nas águas, onde pereceram milhões de seres, com exceção de alguns milhares que se salvaram refugiando-se no sul da Ásia, que com o cataclismo se levantou na parte sul, mais tarde chamada de Austrália, e nas inumeráveis ilhas que sobraram com a fragmentação do continente antes do afundamento, sendo que outros milhares também conseguiram ganhar as costas da África, na parte que já existia nesta época. Então vamos dar uma olhada como que ficou a geologia da Terra por esse período. Então nós temos aqui, com esse afundamento houve grandes alterações. Aqui então nós temos a Atlântida, e aqui nós temos a região onde era a Lemúria. Então a gente vê que no outro mapa a gente tinha aqui a Terra definida, a ligação entre Madagascar e a Austrália. Agora nesse nosso mapa aqui já não aparece mais. Porém, as águas, vamos dizer, entrando para cima desta região, elas deixaram outras regiões mais ao norte expostas, o que fez com que o desenho dos continentes se modificassem, né? Então nós temos aqui, completou-se o levantamento da parte sul da Ásia. Então a parte sul da Ásia está aqui, completa-se, essas águas, essas terras aqui começam a aparecer. O mar que existia a oeste deste continente refluiu para o sul, para o norte e sul, e em seu lugar levantou-se uma nova terra, formando então a Europa, a Ásia Menor, e com o aumento da África, que acabou aumentando, o continente africano também aumentou bastante. Em seu centro formou-se um mar interno, que foi chamado pelos antigos de Mar Tritônio. Então, no interior da África, aqui nessa regiãozinha branca aqui, ficou represada uma água que formou aqui um mar que é chamado de Mar
Tritônio no passado. Hoje, essa região é onde está localizado o deserto do Saara. Aqui uma vista global, né, dessa região. Então aqui nós não temos mais o continente lemuriano, mas ainda permanece aqui o continente atlântico. Nós vemos que existe uma divisão, né? Uma parte ao sul e uma parte ao norte. Por que essa divisão? Porque em determinado momento essa parte sul aqui, ela é afundada também por um cataclismo. E só fica a parte norte. E depois de alguns milhares de anos, a parte norte também afunda. Aqui, esta região, voltando, vamos ver. Eu queria mostrar para vocês aqui, ó, esta região aqui é o Mar Tritônio, e hoje é onde fica conhecido como a região do deserto do Saara. Após essas movimentações e o consequente expurgo dos espíritos que não se ajustaram à renovação do orbe, outra leva de capelinos foram enviados à Terra. Então, ou seja, vieram para cá várias levas de capelinos. Não vieram tudo de uma única vez. Isso foi um processo gradativo e lento. Que formaram, então, esses capelinos, a quarta raça. Eles encarnaram na Atlântida. Eram homens grandes, cor de cobre, adoradores do deus Poseidon e do sol. Deus Poseidon é o deus grego do mar, tá? Possuíam um grande saber político e econômico. Por isso, dominaram o mundo existente. Deles surgiram os principais povos semitas, toltecas, turanianos, os clavilates e os mongóis. Tornaram-se ambiciosos, violentos e ligados à magia negra. Em função desse comportamento, um novo expurgo se tornou necessário. Veio então o segundo grande expurgo. O primeiro que nós já citamos aqui foi com o afundamento da Lemúria, que nós estamos estudando as alterações que esse afundamento da Lemúria causou no globo terrestre. Agora vem um novo expurgo, com essas novas levas de capelinos encarnando na Atlântida. E o que é que acontece ali? Novas ocorrências climáticas e geológicas surgem para que pudesse acontecer esse grande expurgo. Então, ao afundamento da primeira parte, da parte sul da Atlântida. E segundo Platão, na sua descrição, ele nos fala a respeito da cidade de Poseidones, que existia no norte do continente atlântico, que deveria ter mais ou menos essa configuração. Ou esta, segundo eles, existiam muitas pontes, ela estava dentro do mar e era uma cidade assim de uma beleza e de avanços magníficos para a época. Então nós temos aqui a parte sul do continente atlântico acaba afundando e fica somente a pequena Atlântida. Isso acontece há aproximadamente 13 mil anos atrás. Então, há 20 mil anos atrás, ou pouco, ou ainda mais que isso, não sabe exatamente a época correta, mas se calcula que aproximadamente há 20 mil anos atrás, aqui o continente lemuriano afunda. Aí começam a chegar novas levas de espíritos capelinos, que passam a ser encarnados aqui na Atlântida. Só que eles começam a lutar, a guerrear, a se envolver com magia negra. E, para expurgo coletivo, acaba afundando a parte sul do continente atlântico. Aí sobra aquilo que ficou chamado de Pequena Atlântida, que é o norte. Com o afundamento dessa parte sul, muita coisa se modifica. Por exemplo, as Américas se completam. Deixa eu ver. Vamos lá. Rompeu-se o istmo de Gibraltar, né? Que unia a África à Europa. Esse istmo ele acaba se rompendo.
Com esse movimento, secou o Mar Tritônio, que acaba se tornando então o Mar Saara, o deserto do Saara. No local do afundamento das partes mais altas, formam as Ilhas Antilhas, o afundamento aqui da parte sul, né, da Atlântida, formando-se o resto do continente americano. Então, aqui a parte norte da América do Sul se completa, se tornando a costa norte do Brasil. Aqui também na região da América Central nós temos o levantamento de novas terras, e aqui na parte sul também. Aqui na parte norte da América do Norte nós temos aqui também um levantamento de terras. E aqui, nesta região que ele está assinalando agora, tem a formação dos Alpes europeus. Aqui o mapa visto de cima. Então, 4 ou 5 mil anos após 4 ou 5 mil anos após a Atlântida, ou seja, a grande Atlântida, a Atlântida no norte, ter sido afundada, a pequena Atlântida aqui, que era a parte norte deste continente, também afundou. E o que aconteceu? Com esse afundamento, como ele foi mais lento, muitos se salvaram e refugiaram-se nas Américas, dando origem aos povos maias e toltecas e também aos astecas. Na África, dando origem aos fenícios, aos hebreus e aos egípcios. E na Europa, dando origem aos povos gauleses e celtas. E no Hiperbóreo, são os formadores da quinta raça, a raça ariana, também conhecida como raça branca. O impacto dessas migrações foi grande, propiciando uma melhora geral nos povos. Então, o impacto geral dessas migrações, desses povos que estavam concentrados aqui na Atlântida para as outras regiões do entorno, né, no planeta, foi boa para os povos dessas regiões, fez com que eles evoluíssem bastante. O oceano invadiu as partes baixas entre a Europa, a Ásia Menor e a África, formando-se o Mediterrâneo. Então, o Mediterrâneo é o mar que está aqui nessa região, com a Europa na parte norte. No sul nós temos a África, e aqui ao leste nós temos a região da Palestina. Terminou o levantamento da África no norte e ocidente. Agora nós vamos falar da quinta raça, mas isso será feito no próximo vídeo. Vamos dar sequência ali. Essa primeira parte termina aqui. Vamos tomar uma água, vamos nos acalmar, ficar tranquilos, que daqui a pouco damos sequência então na quinta raça, que é a raça dos Árias.